Quais os cuidados tomar na hora de conceder as férias ou o que eu preciso levar em consideração? Olá pessoal, eu sou Rafaela Sionek, advogada trabalhista empresarial, fundadora da comunidade trabalhista empresarial, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre férias. Rafaela, o que nós vamos falar sobre férias? Desde o período aquisitivo das férias até o período concessivo aqui em relação às férias, e é sobre isso que nós vamos nos debruçar no nosso conteúdo de hoje no canal. Bom, aproveitando então, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, aproveita, se inscreve no canal e, além de se inscrever, ativa as notificações para você receber aqui os alertas de toda vez que tiver conteúdo novo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua advocacia trabalhista. Bom, vamos lá então. Primeiro que férias é um direito garantido constitucionalmente a todos os trabalhadores urbanos e rurais e também as empregadas domésticas por conta da Lei Complementar 150 de 2015 e aos outros trabalhadores especiais por suas próprias legislações. Pensando dentro dessa ideia, então, quando é que o empregado adquire o direito às férias? Bom, ele vai adquirir o direito às férias quando ele completar o que nós chamamos de período aquisitivo. E esse período aquisitivo tem vigência de 12 meses de trabalho. Então, após 12 meses de trabalho, ele vai adquirir ali o seu período aquisitivo. Ele vai completar o seu período aquisitivo e no dia imediatamente subsequente vai iniciar o período concessivo. Então, o período aquisitivo é o período que ele trabalha para ter direito às férias e período concessivo é o período que daí o empregador, a empresa vai ter para conceder as férias a esse empregado. E qual que é o período concessivo? É de 12 meses aqui após o fim do período aquisitivo. Terminei um período aquisitivo, já inicia-se um novo período aquisitivo subsequente? Sim. Então eu vou ter no segundo ano de trabalho, né, ou após ter completado o primeiro ano de trabalho, o que você vai ter após o primeiro ano? Você vai ter mais um período aquisitivo se iniciando e o período concessivo daquele primeiro ano ali em vigência para que o empregador conceda as férias aos seus empregados, né, ou ao seu empregado dentro desse período de 12 meses após o fim do período aquisitivo. No entanto, algumas situações que vierem a ocorrer dentro do período aquisitivo podem levar à perda do direito às férias. Quem nos diz isso é o artigo 133 da CLT. Lá no artigo 133, nós temos 4 situações, isso mesmo, 4 situações que levam com que o empregado perca o seu direito às férias. Mas presta muito atenção. Todas essas situações que são tratadas lá no artigo 133 da CLT, elas precisam ocorrer dentro do período aquisitivo. Então, ela precisa ser ali do dia 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, ok? Então, ela precisa acontecer dentro desse período aquisitivo para que o empregado perca o direito às férias. Quais são as situações, então, que vão afastar o direito às férias? Primeira situação aqui é quando o empregado deixar o emprego e não retornar nos 60 dias subsequente à data da sua saída. Então, eu deixei o emprego e não retornei ao emprego aqui dentro dos 60 dias após a data da minha saída, eu perco a contagem dos meus dias de férias, ou seja, inicia-se um novo período aquisitivo. Uma outra situação que a gente vai se deparar também nessa questão do período aquisitivo aqui, que vai levar à perda do direito às férias, é quando o empregado perceber uma licença remunerada por mais de 30 dias. Então, licença remunerada por mais de 30 dias também faz com que o empregado perca o seu direito às férias. Assim como a paralisação temporária nas atividades da empresa por mais de 30 dias também faz com que o empregado perca o seu direito às férias. Então, até agora nós falamos de sair o emprego, ou seja, deixar o emprego e não retornar dentro do prazo de 60 dias, licença remunerada por mais de 30 dias e também paralisação temporária nas atividades da empresa por mais de 30 dias. E a última situação é quando o empregado perceber benefício previdenciário por mais de 6 meses, ainda que em períodos descontínuos, tá? Então, o que acontece? Se o empregado receber benefício de incapacidade temporária, tá? Benefício previdenciário de incapacidade temporária
por mais de 6 meses, ainda que em períodos descontínuos, ele perde seu direito às férias. Como assim, Rafaela? Vamos imaginar que ele recebeu o benefício de incapacidade temporária em fevereiro, março e abril. E aí ele retornou para trabalho fevereiro, março, abril. Ele voltou a trabalhar em maio, em junho, julho, agosto e setembro ele recebeu. Isso dentro do período aquisitivo dele. Recebeu o benefício previdenciário. O que acontece? Ele recebeu por mais de 6 meses, ele recebeu fevereiro, março, abril, maio, voltou em junho, ok? E aí ele voltou a receber julho, agosto, setembro, por mais 6 meses. Então passou de 6 meses e 1 dia, 6 meses e 3 dias, 6 meses e 4 dias recebendo benefício previdenciário, ainda que nesse período tenha tido momentos de retorno ao trabalho, ou seja, períodos de atividade, mas como esses períodos de mais de 6 meses se somam dentro do período aquisitivo, ele perde o direito às férias, ok? Algumas situações que podem acontecer aqui, né, nas questões das férias e que podem gerar dúvidas. E vou deixar aqui algumas dúvidas e conto com a sua participação. Deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida quando o assunto é férias. Rafaela, tem um cliente que me fez uma pergunta assim e eu tenho dúvida sobre essa resposta. Dos assuntos mais recorrentes quando o assunto é férias é a seguinte situação. O empregador deu a comunicação das férias e a comunicação deve ser necessariamente por escrito, então o empregado tem que receber a comunicação da concessão das férias por escrito com antecedência mínima de 30 dias. Então, se eu vou entrar em férias lá no dia 1º de fevereiro, 30 dias antes eu tenho que receber a comunicação das minhas férias, tá? Diante dessa situação, diante dessas questões, o que você tem que pensar? Vamos imaginar. O empregador comunicou as férias ao empregado e aí, faltando 4 dias antes de iniciar as férias, o empregado apresentou um atestado médico de 6 dias para 6 dias. Ou seja, eu teria 4 dias de trabalho e 2 dias seriam de atestado durante as férias. O que fazer nessa situação? Suspende, cancela as férias, prorroga o atestado? Bom, tenho certeza que você vai achar a resposta para todos os lados aqui, tá? Não existe um senso comum, não existe uma resposta única aqui, basicamente. No entanto, a resposta, o entendimento que é mais correto dentro dessa situação é o seguinte: se o empregado apresentou um atestado médico de 6 dias, 4 dias antes do início das férias, o que você vai fazer é o seguinte, é combinar com o empregado. Olha, ao invés de você iniciar as suas férias no dia 14, como nós combinamos aqui, você vai usufruir os seus 6 dias de atestado e a partir do dia 16, então 14 e 15 ele vai ficar de férias, em atestado médico e a partir do dia 16 inicia as suas férias. Então ele não pode ser prejudicado aqui por essa questão do atestado médico, não pode ter prejuízo nas suas férias. Então você vai conceder o atestado médico e aí depois inicia as suas férias. Só que formaliza, faz isso por escrito com o empregado, combina isso com o empregado, ok? Ah, Rafaela, mas e a comunicação? A comunicação das férias já foi dada antes, só que vem um fato superveniente, concorda? Uma outra situação. Ah, e se o atestado for superior a 15 dias? Aí a história é diferente. Se o empregado deu um atestado superior a 15 dias antes do início das férias ali, faltando 2, 3, 5 dias antes do início das férias, o que vai acontecer? A empresa vai pagar os primeiros 15 dias, recolhendo FGTS, INSS. Após o 15º dia, o contrato de trabalho ficará suspenso e a empresa encaminhará este empregado para a perícia médica do INSS. Mas, Rafaela, e as férias? O que eu faço? Se o empregador já até efetuou o pagamento das férias. Bom, as férias, nesse caso, vão ser canceladas, tá? O empregador vai cancelar essas férias e depois que o empregado retornar da alta médica, ele vai usufruir das suas férias, ok?
mesmo que elas tenham sido pagas, mesmo que elas já tenham sido pagas, tá? A apresentação de atestado superior a 15 dias, o correto é você pagar os primeiros 15 dias, encaminhar o empregado para o INSS, suspender ou cancelar as férias ali, diante da suspensão do contrato de trabalho. Não pode ser duas causas de suspensão e interrupção, férias é interrupção, mas o auxílio-doença, a apresentação do atestado se sobrepõe a essa situação aqui. E aí, o empregado vai usufruir dessas férias assim que ele retornar, assim que ele tiver alta médica. Mesmo que você já tenha feito o pagamento, não vai ter nenhum tipo de problema, ok? Então, coloca aqui nos comentários qual dúvida você tem sobre férias, que eu faço questão de gravar um vídeo no YouTube para você. Com isso, então, finalizamos o nosso vídeo falando sobre férias. Aproveita para você dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e participar, para que esse vídeo também possa atingir mais advogados trabalhistas que também precisem desse conteúdo. Espero você no próximo vídeo. Até lá!